Olá, consciência iluminada, como vocês estão? Eu estou muito bem, eu espero que vocês também. E eu tô muito sumida, né? Eu sei, eu tô muito sumida. Faz uns 6 meses, mais ou menos, que eu não gravo um vídeo pra cá. E, inclusive, né, nos últimos vídeos eu falei, não, vou gravar vídeo todos os dias, e era minha meta. Só que agora eu não vou mais prometer nada, tá? Por quê? Porque quando eu prometo que eu vou gravar vídeo todos os dias, acaba que eu me saboto. Então, eu não vou mais prometer nada. Quando eu sentir vontade, eu venho, gravo, ou eu deixo pra, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não vou prometer nada, porque da última vez não deu certo. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há uns 2, 3 meses atrás, né? Eu até acho que, eu não sei se foi o último vídeo que eu gravei, que eu tava falando que eu entrei para os Divergentes do Elton Weller. Foi uma experiência incrível, né? Eu entrei pro, vamos dizer assim, o programa, né? Não é assim que se fala, mas é onde a gente entra no grupo, faz os protocolos, entende, né, o que é que tá nos bloqueando. E eu tive uma experiência muito incrível com isso. Tô tendo ainda, né, porque são várias libertações e vários protocolos que a gente tem que fazer. Mas tem uma específica que eu vou compartilhar com vocês agora, que foi do momento da minha vida que aconteceu há uns 3 meses atrás, onde eu fui trabalhar de novo no CLT, né, porque as coisas na internet não estavam indo bem, eu estava sem clareza, falta de foco, e a gente precisa, né, de grana. Então eu acabei indo para um emprego temporário, que eu, inclusive, ano passado eu fui para esse emprego, e esse ano eu fui chamada novamente, e eu acabei indo de novo. Então foi assim, né, esse emprego, ele é para auditor agrícola, né, auditor agrícola. No caso, a gente vai pra, na época da soja, né, tem a temporada lá da soja, a gente vai fiscalizar para ver se os testes estão sendo feitos corretamente. Então eu fui para esse emprego, fui chamada, ano passado eu fiquei acho que 2 semanas, esse ano eu fiquei 2 meses e meio. Eu fui logo no inicinho, final de fevereiro eu já fui contratada, e aí agora até finalzinho de maio, né, eu tava nesse emprego. Então, basicamente, a gente é, vai para esse emprego, a gente ganha carro, tem, além do salário, tem ajuda de custo, né, lavanderia, crédito para celular, a gente ganha também alimentação. Então, assim, é bem interessante o que eles pagam e tal, o emprego, né, a gente fica em um hotel também, então a gente vai para outra cidade. E eu pensei, bom, vou para esse emprego, né? Fui chamada, vou para esse emprego de novo, vou dar uma desopilada, vou ficar longe, né? Vou ir para um lugar longe e vou ter tempo para raciocinar, ver o que eu vou fazer. Vou gravando meus vídeos lá no hotel e tal, e vou. Vamos ver o que vai dar, vou seguir a vida. Ok. E aí, ano passado eu não peguei carro. E esse ano eu fiz lá a lei da atração, né? Não, esse ano eu quero o carro, porque com o carro a gente consegue. É melhor do que ser carona, né? Porque quem não tem carteira, eles colocam com carona. Quem tem carro, eles dão carro. Quem tem carro não, quem tem carteira, eles dão carro. E eu queria muito carro e tal, por questão de comodidade, e nas PDR, né, que são os pontos de recebimento da soja, a gente teria mais conforto também, né? Porque não precisaria ficar lá dentro o tempo todo. Se não tem movimento, tu conseguiria ficar no carro, conseguiria levar coisa para comer e aquela coisa toda, né? Mais confortável. E aí eu fiz toda a minha lei da atração, que eu ia pegar carro e tudo mais. E eu pedi para ser móvel, né? Porque a gente pode pedir para ser local ou móvel. E eu pedi para ser móvel, para ir viajar. E o meu namorado também. E aí, eu fui chamada, ele foi chamado na próxima semana. E aí tá tudo bem. Até aí tudo bem, né? E aí chegou o dia deles selecionarem para qual cidade, para onde que a gente iria e quem iria pegar carro ou não. Aí acabou que eu fiquei aqui na cidade onde eu estou, né, em Pelotas, porque quem tá mais tempo aqui no canal sabe que eu dei uma voltada para Pelotas, né? Eu tava morando em Santa Catarina, eu voltei para Pelotas para cuidar da minha madrasta, que faleceu, e eu acabei ficando cuidando do meu pai. E aí, falaram que eu ia ficar em Pelotas, né, e tal. Beleza, eu pensei, nossa, eu queria tanto viajar, tá, não vou viajar, beleza, mas eu vou pegar o carro, né. E aí, mandaram lá no grupo
as pessoas que iam pegar carro no outro dia e tava o meu nome lá. Daí eu pensei, nossa, super funcionou, né? Super funcionou, vou pegar o carro e tal. Fiquei super feliz, a minha mãe tava até se mudando naquele dia, tava eu, meu namorado, meu irmão e a minha mãe ajudando na mudança dela. E nisso eu falei pra eles, olha, vou pegar carro como eu queria, que coisa boa e tal. Ok. No outro dia eu levantei, fui pegar o carro super feliz. Aí eu tinha que pegar os equipamentos também. Quando eu fui pegar os equipamentos de trabalho, o líder, né, o líder lá deles, de todo mundo, né, falou que eu iria entregar meu carro para um outro rapaz lá. E eu fiquei indignada, muito indignada. Por quê? Porque que me colocaram para pegar carro, eu fui lá pegar o carro, cheguei lá e deram meu carro para outra pessoa, entendeu? E eu sem entender nada, eu fiquei muito puta com aquilo, porque eu queria muito o carro, né? E me deixaram sem carro. E eu cheguei em casa, eu chorei que nem criança, embora o carro não fosse meu, né, que é um carro da empresa alugado. Eu chorei que nem criança, né? Meu Deus, por que eu não peguei o carro? Tipo, eu fui lá pegar o carro e me tiraram o carro, tipo, 10 minutos depois, entendeu? Eu peguei o carro. E se fosse pra isso, então por que não falaram pro outro rapaz ir lá pegar o carro, né? Seria o mesmo trâmite. Eu levantei pra pegar o carro, ele poderia ter levantado de manhã e ter ido pegar o carro, né? E aí, eu sem entender nada e chorei, fiquei muito de cara. E aí eu entrei em contato com o pessoal do grupo lá, com a líder do grupo do Divergentes, né? Não do trabalho, do Divergentes, do Elton Euler. E aí eu contei pra ela toda a situação, que eu pedi pra ser móvel e me deixaram local aqui em Pelotas, que eu pedi não, que eu queria muito pegar o carro e eles me tiraram o carro, o que estava acontecendo. E eles conseguem ter uma visão totalmente ampla sobre a situação e eles conseguem enxergar a vida de uma outra forma, diferente do que a gente está acostumado a enxergar. E ela me falou tudo, né? Que quando a gente não toma as decisões corretas, ou nem digo corretas, né? Mas quando a gente não toma uma decisão, a vida decide pela gente, entendeu? É aquela coisa, quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E eu tava muito preocupada naquela época, porque eu ia castrar os meus 3 cachorros. Eu consegui a castração deles de graça, né? E era na terça-feira e me chamaram pra ser contratada na quarta. Então eu tava muito preocupada que aquele momento eu não ia conseguir ficar com eles e um monte de coisa, né? E aí eu não tinha decidido que realmente eu queria ir. Eu queria ir, mas eu queria cuidar deles também, sabe? Era aquela dúvida e aquela coisa que martela a gente sem clareza e tudo mais. E aí ela falou, olha, Grazi, tu não decidiu, né? Se tu iria deixar teus cachorros com alguém, então a vida decidiu por ti. Então fica em Pelotas, cuida dos teus cachorros, né? E o carro basicamente é a liberdade, né? Quando a gente tem um carro, a gente tem uma sensação de liberdade, a gente tem mais liberdade. E eu tava me sentindo muito presa, não me sentindo presa, na verdade eu estava me aprisionando, né? Por dependências emocionais e muitas coisas. E o engraçado foi que o meu namorado, ele tinha pedido para ser local. Ele não queria viajar, ele queria ficar local. Claro que ele também queria carro. E olha que engraçado. Ele foi chamado e aconteceu a mesma situação com ele, exatamente igual com ele. Exatamente igual. Chamaram ele, ele pegou o carro, chegou para pegar os equipamentos, tiraram o carro dele. Foi assim, ó, a mesma situação. E ele foi local. Não, e ele foi móvel. Chamaram ele para ser móvel e não local. E eu pensei, meu Deus, que louco, né? Ele queria uma coisa e foi o que eu queria. Foi totalmente ao contrário, invertido. Ela falou, tem uma dependência emocional aí, você precisa fazer o protocolo de dependência emocional e resolver essa situação. Fala pra vida, não vida. Eu vou deixar os meus cachorros com, sei lá, arranja com quem deixar os teus cachorros, fala pra vida que tu quer ser móvel, entendeu? Que tu vai, que a vida vai te trazer, só que tu precisa ter clareza e tomar essa decisão, né? E que sim, tu quer o carro novamente. E aí, aí falei pro meu namorado, olha, engraçado que quando ela me falou isso, eu consegui enxergar toda a situação, sabe? Toda a situação, como se eu estivesse fora do meu corpo, eu consegui enxergar aquela situação toda da minha vida. E aí eu fiz o protocolo, aí eu falei pra ele, vamos fazer o protocolo, eu faço pra ti, tu faz pra mim, com meu namorado, né?
o protocolo de dependência emocional ativo e passivo. O ativo é quando eu interfiro na vida dele e o passivo é quando ele interfere na minha vida. Fizemos o protocolo naquela noite, ele pra mim e eu pra ele. Ok. Aí ele falou, ele entrou em contato com a líder dele e falou, eu até posso ser móvel, mas sem carro eu não quero. Então se vocês quiserem que eu fique contratado, me deem o carro. Deram o carro pra ele, mandaram ele, né, pra uma cidade e tal, deu tudo certo, ele pegou o carro novamente. E eu fui trabalhar no outro dia. Foi assim, eu fiz o protocolo naquele dia de noite, e se eu não me engano, no outro dia de manhã, ou se passou mais um dia, eu não lembro se foi no próximo dia ou se foi no outro, mas foi tipo muito rápido, muito rápido. Eu sei que eu fui trabalhar, e aí eu tava de carona, né, porque me tiraram o carro e tal. Eu fui trabalhar, e aí eu tava na minha... Não, daí eu fui trabalhar, e essa minha colega que veio me buscar, ela disse assim, vamos pegar o fulano, porque o fulano, pra levar pra PDR, ele vai junto com a gente. Aí eu falei, que engraçado, o fulano pegou carro, não vou citar nomes aqui, né? O fulano pegou carro. Aí a gente chegou lá na frente da casa dele e ele tinha um carro. Ele tinha pego um carro da empresa dele e falou, eu não vou ir pra PDR e tal, viajar, pagar pedágio do meu bolso, não sei o quê. Porque já começou assim, o primeiro dia de trabalho dele reclamando da empresa, aquela coisa toda. Porque o que acontece? Quando a gente tem o carro, se a gente for mandado pra outra cidade, tu paga os pedágios do teu bolso, só que assim, na sexta-feira, toda sexta-feira tu manda o comprovante pra eles e na terça tu já recebe. Então vai ser assim, tu viaja, paga o pedágio do teu bolso e na terça-feira tu já recebe. Então, e eles pagam certinho, não tem problema algum, entendeu? Só que ele não queria que acontecesse isso com ele. E aí, eu pensei, olha, uma oportunidade, né? Aí mandei mensagem pra minha líder, se o fulano não quer carro, eu quero, né? E aí aí antes disso veio um pensamento em mim, nossa, mas eu vou ser muito falcatrua fazer isso, né? Mas também eu pensei que se eu não fizesse aquilo, ela ia dar o carro pra outra pessoa. E, tipo, ele não ia ficar com o carro, entendeu? Tipo, ele já disse que não queria o carro, ela já ia tirar o carro dele de qualquer forma. Então, sempre vem aquele pensamento, tipo, ai, nossa, você está sendo malvada, sabe? E aí, veio a oportunidade. Não, mas para aí. Olha a oportunidade, querida. Tu queria um carro. Então, tá aí a tua chance. Aí eu falei pra ela, se o fulano não quiser o carro, eu quero o carro. E aí ela falou, eu até posso te dar o carro, mas se você for móvel, você for pra cidade tal. E eu disse, bora. Por quê? Porque era tudo que eu queria o carro e queria ir pra outra cidade. E aí acabou que peguei o carro naquele dia. No outro dia eu já me fui pra outra cidade, pra cidade que eu fiquei nesses 2 meses e meio. Foi muito incrível a experiência. Foi muito bom, eu fiquei em hotel, um hotel muito legal, conheci pessoas incríveis. Inclusive, eu fiquei sozinha no quarto, porque geralmente a gente divide quarto com um outro colega, né? E deu tudo certo, assim, todos os colegas que foram indo para outros quartos, e as mulheres, eu sei que não sobrou ninguém para dividir quarto comigo, e graças a Deus fiquei sozinha, num quarto muito incrível, que eu amei ficar, porque eu via o sol nascer, e a lua de noite ali da minha janela, foi muito boa a experiência, eu curti demais. Eu trabalhei em PDRs, assim, com pessoas maravilhosas, as pessoas, muito gente boa, sabe? Eu não me incomodei. Assim, foi muito bom, foi muito bom. Inclusive, eu consegui juntar uma grana muito boa também. Então, pra finalizar, foi isso. Tudo aconteceu errado, né? Deu toda aquela coisa errada ali no começo, né? De eu não pegar o carro, de eu perder o carro, de não acontecer da forma que eu queria. E aí eu fiz o protocolo e falei pra vida, vida, eu quero, tá? A decisão é essa, eu vou seguir firme e vai dar certo. E o negócio, tipo assim, como num passe de mágicas, a vida abriu e fluiu, entendeu? Então, é muito como passe de mágicas mesmo, né? Porque num dia eu tava chorando, desesperada, que nem uma criança, porque aconteceu coisas que eu não queria. E eu fiz o protocolo e as coisas desenrolaram. Então, esse é o meu relato sobre o protocolo, né, de dependência emocional e sobre o Divergentes que eu entrei. E deu super certo. Então, se você tá com medo de entrar, entra, tá?
porque você vai ter acesso a muitas coisas incríveis lá dentro e a pessoas que vão te mostrar a vida de uma outra visão e te explicar exatamente o que é que você tem que fazer e por que não tá acontecendo, né? Então, é isso, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.